gente, bom dia. Estamos iniciando aqui mais um painel aqui no nosso encontro. Depois do sucesso de ontem, foi super bacana, muitas palestras interessantes. Desejo a todos que sejam bem-vindos. Bom dia, Carlos. Bom dia, Daniel. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Chico. É um prazer super grande estar com vocês aqui, mediando essa mesa, que eu tenho certeza que vai ser bem bacana. Carlos, me fala um pouco, né, sobre esse... A gente vai falar sobre leis de incentivos, as ações de fomento aqui no Rio de Janeiro, no Estado e no Brasil. E a gente sabe que é um recurso bem bacana que a gente tem. Eu fiz um levantamento e a gente entende que recurso existe, né? As pessoas têm acesso a esse recurso. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre o Ministério da Cultura e passasse para a gente um pouco essas informações. Bom dia a todos. Primeiro, agradecer ao convite do evento, cumprimentar aqui os companheiros de palco. Fala breve, 10 minutos, né, Ana? Vou tentar sintetizar uma questão complexa, muito cara para o Ministério. Então, vou dar um panorama. Nas perguntas, eu posso aprofundar algum ponto específico. O governo federal tem seu marco para o fomento no início dos anos 90, que é o PRONAC, Programa Nacional de Apoio à Cultura, vulgarmente conhecido como Lei Rouanet. O PRONAC tem a conceituação dele tinha uma questão bem interessante, que é ter um mecanismo de parceria público-privada, que é o mecenato, um Fundo Nacional de Cultura para você poder realizar uma política para aquelas dinâmicas que não são dinâmicas de mercado ou são dinâmicas que não têm apelo ao patrocínio, e o FICART, que é um fundo de investimento para aquele segmento realmente com potencial comercial na cultura. O FICART nunca saiu do papel, porque cultura e arte é um segmento de alto risco. Os FUNCINES resolveram isso mais de 10 anos depois, dando estímulo fiscal à constituição desses fundos, e o Fundo Nacional, a lei não amarrou, fez algumas amarrações que permitissem que ele tivesse um crescimento sustentável. Então, na prática, só o incentivo fiscal se fez presente nesse marco regulatório da Rouanet. Ele foi importante para a profissionalização de grande parte da produção cultural brasileira. Para dar 2 exemplos, hoje em dia, grandes exposições internacionais só são possíveis por conta da Rouanet. Todo o desenvolvimento do teatro musical no Brasil, na retomada, também só foi possível por causa do incentivo fiscal federal, mas ele gera gravíssimas distorções. Ano passado, todo o Norte e Nordeste, proponentes captaram somente 6% da Lei Rouanet. Norte e Nordeste são 2 regiões brasileiras riquíssimas em todos os campos. No ano passado também, do 1 bilhão e 300 milhões que a Lei Rouanet movimentou, 95% foi incentivo fiscal, só 5% que foi incentivo próprio das empresas. Então, a lei não está mais conseguindo alavancar recursos privados. O último ano, que o valor bruto que as empresas colocaram de recursos próprios, a maior captação, a maior alavancagem bruta que a Lei Rouanet fez foi em 97, que foi 140 milhões de reais. Desde então, a gente nunca conseguiu atingir esse patamar de novo, porque o incentivo foi crescendo, crescendo, crescendo. Fazendo uma ressalva aqui, tem muitas empresas que realizam suas políticas de patrocínio até sem a Lei Rouanet. Então, existe vida fora da Rouanet. Esse recorte que eu estou dando é dentro do que roda pela Rouanet. E o último número que a gente levantou agora, que eu acho o mais grave de todos, em toda a história da Rouanet, de 91 até 2014, tudo que as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste captaram, de 91 até 2004, quase que se equipara à que a região Sudeste captou em 2014. Isso é quase que um crime do ponto de vista macro do Brasil. Por isso que a gente está muito firme em querer aprovar o Procultura, que permite a existência do incentivo fiscal de maneira mais saudável, mas abre diversas outras frentes, pensando em investimento, uma política de crédito que o Ministério possa operar diretamente,
um fundo robusto, em parceria com estados e municípios. Perdão, estou saindo de uma gripe, eu estou com um pouquinho de pigarro. Pensa a questão de sustentabilidade, com estímulo a fundos patrimoniais. E, Carlos, o ministro Juca está fazendo uma forte pressão junto aos parlamentares com relação à aprovação do Procultura. Como que ela está o andamento agora? O projeto ele passou de 2010 a 2014 na Câmara dos Deputados. O texto enviado pelo Ministério da Cultura teve 2 substitutivos e foi o último, que foi o deputado Pedro Eugênio, que faleceu há pouco tempo, foi enviado para o Senado, está na Comissão de Constituição e Justiça, com o senador Roberto Rocha, que deve terminar a análise dele, a gente espera, esse semestre ainda. Talvez tenha alguma audiência pública, ele propôs isso, não foi aprovado ainda na comissão, mas a gente tem interesse em... Esse ano já acho que vai ser difícil a gente conseguir aprovar, mas no início do ano que vem a gente quer aprovar. Mas todo esse histórico, na verdade, gerou algumas distorções na própria forma do produtor e do agente se movimentar nesse ambiente de fomento, que a gente o Procultura vai ser o marco que vai dar o grande passo, mas, independente do Procultura, a gente já está propondo algumas outras alternativas que a gente pode implementar desde agora. Eu queria citar algumas delas, muito rapidamente. Vou falar 2 que eu acho que se relacionam melhor com o campo da música. Hoje em dia, ou a gente tem meios de incentivo de caráter de fundo perdido, então, ou algum edital que o governo aporta diretamente recursos e não há devolução, é um estímulo àquela ação cultural, ou incentivo fiscal, que também tem essa natureza de aporte, não precisa retornar. Daí você passa para o crédito cultural, que o BNDES tem, algumas agências e bancos têm, que é o empréstimo para o campo da cultura. Então, tudo que você recebe de recursos, subsidiado ou não, você precisa devolver. Então, é 8 ou 80. Você não tem nada intermediário, porque você tem risco nenhum, outro você tem, com o produtor cultural, todo o risco. Não tem nada intermediário que você possa estimular aqueles agentes que têm um empreendedorismo e uma coragem de entrar no risco, mas diminuindo um pouco isso. Você fazer uma transição de quem está aqui poderia estar aqui. O audiovisual resolveu parcialmente isso, com o FSA, que é o Fundo Setor Audiovisual, com alguns investimentos. A gente está tentando trabalhar linhas de investimento para outras áreas. Investimento seria o produtor entra com uma parte, o governo entra com outra parte. Se tiver lucro, cada um retoma a sua proporção, o governo reinveste em outros projetos. Do ponto de vista do governo, se não houver lucro, ele já estimulou uma ação cultural a acontecer. Você já pega isso e você estimula toda uma outra condução no meio cultural. A gente está tentando também, a gente está abrindo uma conversa com todas as plataformas de financiamento coletivo, que é um nível menor até de financiamento, mas muito interessante. O governo é muito tímido na relação com novas dinâmicas. Todos os nossos processos que foram digitalizados foram digitalizações de processos manuais. A gente não consegue se relacionar de forma inteligente ainda com todo esse ambiente digital. Tanto as leis de incentivo quanto os fundos públicos estimularam que o produtor se especialize em conseguir 1 ou 2 parceiros. Então, se eu conseguir uma empresa, eu financio minha atividade. Se eu passar em 1 ou 2 editais, eu consigo financiar minha atividade. Todo mundo quer público, mas esse modelo desobriga sua relação com o público. Vou citar de novo o teatro, que eu acho que é emblemático. Hoje em dia, você tem as peças ficam em cartaz, geralmente de sexta a domingo. Antigamente ficavam de terça a domingo, com 2 sessões no final de semana. No caso, não só por causa do público, eles pegavam empréstimo e tinham que devolver o empréstimo. Hipotecava o carro, hipotecava a casa. Isso gerava uma outra relação do artista e do produtor com a sociedade. Essa relação com as plataformas de financiamento coletivo trazem o público de novo para o centro da questão. Sem uma aceitação inicial do público, aquele projeto nem vai para frente. Então, também está sem querer, porque o governo, quando entra com dinheiro, inclusive, pode estragar uma coisa que está dando certo. Então, a gente está em diálogo com eles, verificando como é que a gente pode potencializar essa cena. Alguns já sinalizaram que é com mais informações e pesquisa, outros têm interesse em que a gente tenha normas que deem segurança jurídica à atuação dessas plataformas. Alguns sinalizaram que pode ter
algum tipo de relação financeira também, um pouco no espírito de matching grants, que é uma coisa que você levanta eu dobro isso que você captar. Pode ser a fundo perdido, investimento, enfim, tem várias. Isso a gente quer dialogar com eles. E tudo que a gente não quer é que o governo crie uma plataforma própria que canibalize uma cena interessante. Eu citei o investimento e o financiamento coletivo, mas existe também todo um pensamento de outras dimensões do campo da cultura, como, por exemplo, a gente se relacionar com aquelas atividades continuadas, não como projeto, mas como uma atividade continuada. Então, por exemplo, festivais. Existem festivais de música. Tem festivais interessantíssimos, tem 20, 30 anos de atividade, todo ano começa do zero. Não é concebível que um evento que todo ano acontece tenha que passar pela mesma via crucis de captar apoios, inclusive com o próprio governo, e tem muitos deles que conseguem todo ano aquele mesmo apoio. Isso é um retrabalho para quem pede e para quem concede, e não permite que a gente abra outras frentes de qualificar essa relação de trabalho, como pensar curadoria, como pensar formação de público, enfim, todos estamos o que é continuado, não tratar como projeto único, mas como atividade continuada. Um outro tema também que é pouco trabalhado no Brasil, que é a questão dos fundos patrimoniais. O termo em inglês é mais conhecido, são os endowments. O mais famoso é o Prêmio Nobel. O Prêmio Nobel é a herança do Nobel, o cientista que desenvolveu o TNT, e a premiação e a gestão da premiação é feita com os rendimentos da herança dele. Então, a herança dele permanece, só os rendimentos é que permite aquela ação. É um tipo de fundo difícil de você desenvolver, isso é muito comum nos museus, algumas instituições na Europa e nos Estados Unidos. O endowment mais rico do mundo é o de Harvard, por motivos óbvios, mais de 30 bilhões, mas a gente quer estimular essa cultura no Brasil para que, a médio e longo prazo, a gente, num momento como esse, por exemplo, que tem uma retração no mercado, instituições culturais possam ter o seu endowment que possa garantir ali o mínimo. Isso dá mais sustentabilidade e estabilidade em instituições culturais, dá mais independência na relação dessas instituições com os governos e com os patrocinadores, porque hoje em dia eles ficam 100% dependentes. Então, a gente, resumindo, talvez, o espírito que a gente acredita é que um ambiente em que haja uma pluralidade de mecanismos é o ideal para que a cultura não só é muito diferente. Você tem desde áreas como cultura popular, cultura indígena, até o audiovisual, de uma dinâmica muito simples, amadora no bom sentido, no sentido de você estar ali por amor fazendo aquilo, até o audiovisual, que tem uma engenharia financeira e jurídica complexa, um tempo de criação e produção, às vezes, de 2, 3, 5 anos, e a gente tem que se relacionar com todo esse arco de diversidade e, em cada um desses segmentos, promover a diversidade que existe neles. Então, a gente acredita que sair quase dessa monocultura ou bicultura do incentivo fiscal e fundos públicos para uma diversificação de mecanismos, pensando, inclusive, em integração com estados e municípios, para a gente não ficar numa atuação redundante e pouco efetiva, é a visão que a gente está perseguindo. Eu acho que eu consegui dar uma síntese, talvez pecando por resumir em excesso, mas é um pouco a visão de como é que a gente quer trabalhar a agenda de fomento, pelo menos nesse ciclo desse governo até 2018. Bacana. E me fala uma coisa, Carlos. Muita gente acaba perguntando, eu estou muito no mercado na área de projetos culturais e também no mundo acadêmico, e existe sempre um zum, né, sobre a Lei Rouanet. Então, vai acabar a Lei Rouanet? Não vai acabar a Lei Rouanet? Esse recurso, esse percentual de 4% da pessoa jurídica, 6% da pessoa física, existe a possibilidade desse percentual reduzir? Já é um mercado tão complicado de você captar recursos através da lei de incentivo, mas existe a possibilidade de uma redução nesse percentual? Ou vamos alavancar com o Procultura, onde existe um aumento nesse percentual? Tem 2 percentuais, a Rony, né? Tem o percentual do teto, que a empresa ou a pessoa física pode patrocinar. No caso de empresa, é 4%, pessoa física é 6%.
existe o percentual do que ela aporta no projeto, do que ela pode descontar. Então, se uma empresa, os 4% é R$100.000, ela patrocinar um projeto de música instrumental, ela aporta R$100.000, eles têm 100%, abate 100.000 e está dentro do teto dela de 4%. O Procultura, ele mantém 6% para a pessoa física, 4% para empresas de grandes portes e até 8% para empresas de menor porte. A gente está ainda tentando introduzir mais 2% para pessoa física e pessoa jurídica para direcionar para o Fundo Nacional de Cultura. Mas a mudança, então essa é a mudança positiva. A mudança que a gente considera positiva, mas gera mais polêmica, é sair do padrão de 100%, porque hoje em dia uma empresa que faz a sua promoção de marketing, ela desconta 100% do que abate. A gente entende que, se existe uma relação comercial naquele patrocínio, a empresa, obviamente, mesmo quando tem 100%, tem um custo para a empresa. Não é que não haja um custo, há um custo, mas a gente entende que tem que ter uma participação maior. Então, a gente está propondo que essa participação seja de pelo menos 20%. Então, qualquer projeto teria um abatimento máximo de 80%. E é como funciona na Bahia, aqui no Rio de Janeiro. Rio Grande do Sul é uma outra lógica, mas é 1/5 também. E a gente considera que é a lógica mais saudável e correta. O medo com isso vai todo mundo ir para os esportes. Eu discordo frontalmente desse pensamento. Eu acho que é você julgar as empresas de maneira muito tosca e rude. Quem tem um investimento de 10 anos, por exemplo, no campo da dança, não acho que vai simplesmente passar para patrocinar o vôlei brasileiro. Não é assim que funciona. Se fosse assim, as outras linguagens já não iriam captar nada, porque o audiovisual já dá 125%. Então, se fosse uma questão simplesmente contábil, o audiovisual já drenaria todo o recurso. Obviamente, terá um impacto em relação a isso, e, obviamente, vai ter um tempo de transição para sair dos 100% para os 80%. Porque você não pega um sistema que funciona há mais de 20 anos e muda da noite para o dia. Tanto o fundo tem que ter uma curva de crescimento, você não vai também exigir da Fazenda Federal passar de 150 milhões para 1,3 bilhão, tem que ter uma transição. E, da mesma maneira, você vai sair de 100 para 80 sem que tenha uma transição que todo mundo vá se redefinindo nesse novo patamar. Mas, em relação ao incentivo fiscal, essas duas coisas. Lembrando que o Procultura tem diversas outras frentes, que é o principal, inclusive. Acho que o principal do Procultura é o Fundo Nacional de Cultura, os outros mecanismos que ele estabelece como fomento à cultura, sendo que o fundo ele é definido para não só apoio não reembolsável, mas para investimento e linha de crédito. Principalmente a descentralização, né, que a gente entende. Aqui já está bombando aqui o meu telefone aqui de perguntas justamente sobre isso, mas a gente vai deixar para o final. Eu vou passar a palavra agora para o Daniel. O Daniel é o representante da Secretaria de Cultura e coordenador de música, aqui representando a Secretaria. Tatiana Richard está aqui, a nossa superintendente. Obrigada pela a sua presença aqui. E, em breve, você vai estar, né, participando aqui de alguns debates. Né? Mas, Daniel, fala um pouquinho sobre as ações de fomento da Secretaria de Cultura, como que ela está desempenhando o seu papel no mercado. Né? E eu sei que você tem aí projetos e ações bem interessantes para passar para o pessoal da área da música, principalmente. Sim, bom dia a todos. Vou falar da Lei de Incentivo sob a perspectiva de um projeto que eu executei pela Lei de Incentivo, que me trouxe para a Secretaria, e já apresentar a ação da música que toma como base os dados estatísticos desse projeto. Tá? Primeiramente, queria agradecer a todos vocês por terem baixado o Uber, por estar aqui hoje, porque há uma manifestação de taxistas, vocês só estiveram aqui porque vocês tiveram acesso a um celular que te dá uma outra opção. O que isso tem a ver com o mundo da música? Tudo, porque aconteceu a mesma coisa no começo dos anos 2000, no que surge o download peer-to-peer, no que surge o Napster, no que surge uma nova forma de você consumir música, e os detentores do poder da época, na época ali, as gravadoras que detinham 95% do mercado com a venda dos discos, elas não entendem que esse novo modelo, elas devem se associar ou comprar esse novo modelo, elas tendem a agredir esse modelo, elas tendem a fazer a passeata que os taxistas estão fazendo hoje, e que serve para fomentar que você use a cada dia mais o Uber. Esse é o mundo digital. O mundo da música foi muito atingido por esse mundo digital muito antes, então a gente, de certa forma, já está um pouco calejado. Por que a fala começa por esse ponto?
Porque como é que começou a minha atividade na música? Começou em 2007, quando surge a Rede Rio Música, que é um projeto do Sebrae que visava articular agentes da música do Rio de Janeiro e ver o que poderia ser feito para esses agentes nesse novo modelo de se trabalhar a música, no que ele estava começando a ser digital. E pela Rede Rio Música eu comecei a viajar pelo Brasil para entender como que trabalhavam aqueles agentes culturais que nunca tiveram um fomento, nunca tiveram um incentivo e que poucas vezes tinham acesso, como até o Carlos já falou ali, Norte, Nordeste tinham um acesso muito pequeno à lei de incentivo por conta do pequeno interesse das empresas para investir nessa área. Como é que eles trabalhavam? Então, fui para a Feira de Fortaleza, óbvio, fui para o Festival do Sol em Natal, fui para o Festival Varadouro, que é realizado em Rio Branco, no Acre, e ali pude ver que havia uma similaridade entre os agentes culturais que trabalhavam com música, porque eles tinham uma forma de associação em rede, eles tinham uma forma de trabalhar em que eles não tentavam levar o próprio projeto para ser captado por uma empresa. Eles viam que, se eles fossem trabalhar sozinhos, pontualmente, eles seriam muito pequenos. Então, que se eles se articulassem em rede, se articulassem em bloco e conseguissem juntar outros agentes culturais para chegar numa empresa, para levar essa proposta para um diretor de marketing, para conseguir um patrocínio da Petrobras, ou conseguir um patrocínio de algum contribuinte do ICMS local, eles tinham mais força. Então, a partir daí, comecei a fazer um projeto no Estado que visava, inicialmente, fortalecer as redes aqui nos outros municípios do Rio de Janeiro. Como? Trazendo, inicialmente, um festival conhecido como Festival Grito Rock, que ele começou em Cuiabá, no ano de 2002, e inicialmente era uma alternativa ao carnaval, em que você fazia um evento de rock com bandas autorais e chamava uma banda de outra cidade para fomentar minimamente uma circulação. No que a música começa a ficar digital e a gente precisa de uma internet boa para que as pessoas ouçam, consumam essa música, e a gente não tem. E a gente precisa que haja uma cultura de se comprar online para que hoje você possa ter sites de streaming com muitas assinaturas para que você possa ser remunerado, e que a gente também não tem. O caminho ficava para os artistas que estavam começando a trabalhar nesse novo modelo, era se articular para fazer o maior número de apresentações musicais possíveis. E não dá para fazer um número grande de apresentações musicais se você ficar apenas na sua cidade, você esgota o seu público. Então, você tem que, de alguma forma, fomentar essa articulação pelo interior. Você tem que estimular uma circulação de shows e vender uns produtos da banquinha durante o show, seja um CD, seja uma camisa com o nome da banda, seja uma capa de celular com letras de alguma música. E, em cima desse modelo, foram surgindo alguns novos artistas que começaram a se posicionar. Artistas que já surgiram nesse mercado 2.0, como o Emicida, como o Teatro Mágico, trabalhavam sob esse modelo. Iam fazer o maior número de shows possível, formavam o seu público ali e vendiam produto durante esses shows. Tá? E no que começa a fazer ali o Festival Grito Rock, eu vi que tinha um interesse muito grande dos agentes culturais de entender mais como é que você pode usar essa forma de articulação em rede para fomentar mais ainda a circulação, para a gente conseguir fomentar mais ainda os nossos municípios, porque, por estar fazendo parte de os produtores que faziam um festival que acontecia em 20 cidades do Estado, em 300 cidades do Brasil, eles conseguiam negociar com a iniciativa privada, conseguiam negociar com a iniciativa pública. E aí comecei a entrar mais ainda para o Estado para levar eventos de capacitação. Capacitar quanto à lei de incentivo, ensinando como é que se enquadrava o projeto em lei, como é que escrevia o texto, planilha orçamentária, plano de divulgação, plano de distribuição, cronograma. E sempre fomentando isso. Procurem se articular em bloco. Sozinhos vocês não conseguem. Sozinhos é muito difícil você chegar ali para um diretor de marketing que ele vai ter um interesse, 90% das vezes, de fomentar aquele que já tem um pouco mais nome, aquele projeto que vai ter mais visibilidade. E eu acabei identificando uma dificuldade em comum ali, que era a necessidade de saber onde estão esses agentes culturais, onde estão os estúdios de ensaio, onde estão os estúdios de gravação, onde estão os festivais, as casas de shows. Eu preciso estar nesses lugares. O digital fez com que eu pudesse me posicionar online. O online serve para te posicionar a sua marca, posicionar o nome da sua banda, mas para você pagar suas contas, o online precisa fomentar o offline. E uma forma do online fomentar o offline é esse projeto que a gente realizou pela Lei de Incentivo, na época, óbvio, eu não era da Secretaria, com o patrocínio também da Claro, por coincidência total, sabe? Não teve a menor relação ter tido o patrocínio da Claro e tá aqui hoje. Surge o Mapa Musical RJ.
qual a ideia do Mapa Musical RJ? Separar por filtros, que são esses filtros de ensaio, estúdios de ensaio, cursos de música, festivais, casas de shows, coletivos e redes, empresas de sonorização, porque você vai tocar em Petrópolis e você pode ter algum problema com o som na hora e que você não tem um acesso ali a saber onde que estão essas empresas que podem agora ter um número de celular que eu possa ligar e resolver esse problema. Isso tem ali no aplicativo. E no que você põe um mapa que te indica os filtros, e te indica os agentes e fomenta que as pessoas compartilhem mais informações, indiquem mais estúdios, indiquem mais festivais, indiquem mais coletivos, principalmente, que são as pessoas, os grupos que estão movimentando localmente, é uma forma da lei de incentivo fomentar o fomento. Você acaba fomentando um projeto que ele visa fomentar o quê? Que você, inicialmente, você tem uma ferramenta para conhecer os agentes, que você tem uma ferramenta para conseguir circular mais shows, que é o maior gargalo que a gente tem hoje no estado do Rio. Você consegue circular no estado de São Paulo, tem equipamentos culturais excelentes, estrutura para te receber em Sorocaba, em Campinas, em Araraquara, enfim, na própria São Paulo, mas no estado do Rio isso não existe, muito em cima de falta de conexão, falta de articulação em rede e falta de capacitação mesmo, falta do entendimento de o que está acontecendo nesse novo mundo da música. Porque a gente está no Rio de Janeiro, onde ainda tem empresas muito grandes tentando convencer que o modelo de mercado do século XX vai voltar em algum momento, e ele não vai voltar em algum momento. O digital não é a nada passageiro. O digital ele vem mostrar que a mudança e a transformação é o status quo agora. Não tem mais isso de vai ser esse modelo e esse modelo que vai ser seguido. A única certeza que a gente tem é que a mudança vai estar sempre constante. A gente tem uma rede social como o Facebook, que você atinge muita gente, já se atingiu muito mais gente, a cada dia você atinge menos, mas tem uma quantidade tão grande de brasileiros que a própria revista Forbes já fez uma matéria para mostrar o poder de engajamento do brasileiro numa rede social como o Facebook, como o Twitter. Eles dizem, esqueça os Estados Unidos, foque no Brasil. E mesmo o Facebook, com esse tamanho todo, está desesperado com uma nova rede social, chama TSU, escreve TSU, onde, por um modelo parecido com o Facebook, todos aqueles anúncios que você clica, que gera uma verba para o Facebook, o Sul repassa uma verba para você. Então, tem uma rede social que está começando a te pagar. E se você quiser postar no Facebook agora, conheci o Sul, que legal, você não vai conseguir. Tá? Então, a mudança é o status quo do digital. E esse projeto do Mapa Musical vai ter uma continuação, em que essa continuação é o projeto que eu pretendo realizar ali na Secretaria de Cultura, que é realmente articular com força essa rede. A gente precisa articular essa rede, a gente precisa levar informação, quem são esses novos agentes, quem são os principais sites de crowdfunding, quais são as empresas contribuintes do ICMS que podem se interessar por estar patrocinando festivais ou eventos periódicos, e de que forma que a gente consegue entender que nesse momento do digital, o mainstream ele se esvazia e os mercados de nicho é que estão começando a se inflar. E a articulação em rede, no que você segmenta essas redes, você põe a rede para determinados gêneros, para ter determinadas necessidades, é uma forma de você inflar esses mercados de nicho. A gente vive agora uma época em que o resquício de TV e rádio, que era um meio de comunicação que você colocava poucos falando com muitos, que tende a se acabar com a internet, com milhões falando com milhões, fomentar segmentação, coisa que a Lei de Incentivo fez com esse projeto Mapa Musical, tende a ser a regra. A gente agora precisa encontrar onde estão as pessoas, quem é o meu público e de que forma eu posso dialogar com esse público, de que forma eu posso circular nossa música e aguardar que a gente tenha uma internet melhor e uma cultura de se comprar online melhor, que é algo que está crescendo, mas que ainda cresce pouco. A gente tem um 5G previsto aí para 2020, a gente tem uma conexão em rede que já tem crescido bastante aqui agora no estado, isso era uma característica normal assim, para o Norte e o Nordeste, por conta do que o Carlos disse agora. Se não tinha fomento ali, qual era a forma de você fomentar quando você não tem verba? É você realmente se articular em bloco. Tá? E o mapa já está no ar, o aplicativo mudou o iOS recentemente da Apple, mudou algumas questões lá de documentos da Apple, mas o aplicativo está para sair também.
O projeto vai ser lançado em dezembro. Gostaria que vocês já acompanhassem. Possivelmente tem o nome de Elos RJ, mas não se apeguem a esse nome, não está 100% certo ainda não. Mas é uma forma de fomentar a rede e entender que a lei de incentivo é um caminho também para fomento e você se articular e você chegar para um diretor de marketing, não estando sozinho, estando com outros agentes do seu mesmo nicho de mercado, com uma proposta que visa solucionar problemas, que visa um crescimento a médio e longo prazo, é uma forma de você ter um diálogo muito melhor com os diretores de marketing, é uma forma de você conseguir viabilizar o seu projeto, porque você não está mais sozinho, sem investimento financeiro, gravando a música na sua casa, postando online, e tendo, às vezes, uma quantidade de curtidas muito grande, mas não tendo essa resposta no âmbito financeiro, porque o mundo virou de ponta cabeça. O digital mudou tudo. 1000 jornalistas demitidos, os taxistas fazendo manifestação, e nós, das músicas, fomos os primeiros a sofrer na pele essa mudança grande que aconteceu aí na música. Tá? É basicamente essa apresentação que eu queria fazer em 10 minutos, o mais bacana é o bate-papo que a gente faz depois. Inclusive, o que a gente fala no nosso escritório, né? O nosso escritório recebe muitos produtores, artistas, e a gente entende o diferente. E a gente tenta passar isso para eles, né? Porque muitas vezes a gente recebe artistas e produtores que trazem a mesmice, né? E a gente tem que sair dessa mesmice, né? A gente tem que ir para o diferente, a gente tem que ser diferente, para, na hora que a gente apresentar para um gerente de marketing, a gente tem que defender esse diferente, o coletivo, e o fortalecimento da rede, que é o grande barato agora, né? Então, uma ação como a sua, eu acho que serve de exemplo para todo mundo e que seja replicada, né? E esperamos. E aí, falando de gerente de marketing, né, a gente tem aqui a Fernanda, que é da Natura, e ela tem uma apresentação bacana para fazer para a gente aqui, trazer um pouco das ações da Natura, que, inclusive, está comemorando aniversário a Natura Musical. Então, ela vai contar um pouquinho para a gente sobre todas as ações. Fernanda, é com você. Bom, obrigada pelo convite, obrigada por vocês que vieram cedinho aqui estar com a gente, apesar de todo esse caos aí para chegar. Realmente, esse ano é um ano muito importante para a gente, de comemoração. Não é sempre que se comemora 10 anos de um programa cultural de uma empresa privada, né? Então, a gente trouxe aqui um pouco algumas informações de como o Natura Musical funciona, de como ele surgiu, e aí vou passar super rápido para depois a gente bater papo, que eu acho que é mais rica a conversa. Aqui, retomando um pouquinho esse histórico, o Natura Musical surgiu em 2005, ele tinha como intenção ser um programa cultural da Natura, a partir de um recurso de incentivo que a Natura disponibilizava, de Lei Rouanet e ICMS em Minas Gerais, que era onde a gente tinha nosso centro de distribuição, e a gente tinha a percepção de que aquele recurso não era um recurso da marca, era um recurso público e ele deveria ter uma intenção de benefício público, né? E uma visão de longo prazo, né? Alinhada com toda essa política pública do governo federal e governos estaduais, ele ter essa visão de longo prazo, de ser um fomentador da música brasileira em toda a diversidade cultural, musical, que representa essa identidade que a música brasileira constrói, e a gente tentar atuar também de maneira bastante ampla em toda a cadeia de produção e de acesso dessa música brasileira. E, quando a gente olha um pouco os resultados, eles traduzem que a gente estava certo ali naquele feeling que a gente tinha em 2005. A gente não tinha a intenção que o Natura Musical se tornasse o tamanho que ele tem hoje, lá no começo, mas a gente sabia que tinha uma riqueza cultural muito grande do país e que, se a gente entrasse, a gente conseguiria construir uma percepção de identidade brasileira muito forte. Quando a gente olha esses números, a gente se enche de orgulho. Foram mais de 270 projetos financiados. Aqui até tem alguns dados um pouco desatualizados, mas é interessante pensar que a gente, nesses anos, já lançou mais de 90 discos, mais de 20 DVDs. Por ano, são em torno de 30 discos que o Natura Musical lança. E foi investido mais de 104 milhões. Desses 104 milhões, a gente também entendeu que não era apenas
a lei de incentivo, ela era um incentivo para a Natura realmente atuar nesse mercado da música, porque, sim, isso traria um benefício de construção de imagem, de construção de atributos da marca. Somos uma empresa brasileira, temos orgulho disso e queremos mostrar esse Brasil que dá certo, né? Então, quando a gente fala de 104 milhões investidos, 51% disso foi de verba própria, verba de marketing, e 49% foram divididos aí entre as leis de incentivo que a gente utiliza, Lei Rouanet e de ICMS. Então, a gente olha para esse legado que a gente já trouxe para a música brasileira e se enche de orgulho e, ao mesmo tempo, traz uma grande responsabilidade, né? Porque, quando a gente olha, em 2005, tinha um cenário da música começando a se reinventar, um pouco do que você acabou de comentar, né? O universo das gravadoras, novas formas de financiamento, e o edital, né? O edital Natura Musical, ele começa a ser essa fonte de financiamento contínua, permanente, que o mercado começa a entender como funciona e tem uma programação para submeter suas propostas. Hoje a gente olha e fala, será que é a única forma de financiamento, né? Qual que é o papel da Natura dentro desse mercado para também entender essas novas dinâmicas de conexão em rede, de conexão de novas formas de se produzir e se distribuir. Então, a gente também tem agora um momento de celebração, mas também de grande responsabilidade para garantir a sustentabilidade desse programa. Aqui um pouquinho de alguns princípios que a gente tem no Natura Musical, eu já fui comentando, mas, justamente por ser um recurso incentivado, a gente tinha, desde o começo, uma preocupação de ter um processo muito transparente de como utilizar esse recurso, trazendo réguas muito claras de quais são os critérios que a gente vai avaliar todos os projetos, trazendo especialistas para fazer a avaliação dos projetos, porque, sim, entendemos de marketing, entendemos de cosméticos, e a gente certamente precisa de pesquisadores, de editores, de curadores, de produtores para ajudar a fazer essa escolha. Então, o processo de editais ele ajuda também nisso, da gente declarar claramente quais são os critérios, trazer equipe de especialistas a cada ano para ajudar nessa avaliação e a gente também organizar um pouco a dinâmica das propostas, né? Eu estava comentando antes da gente entrar, por ano, a Natura recebe mais de 6.000 propostas de patrocínio, porque a marca Natura é uma marca muito elástica, bastante democrática, né? Então, a gente tem a felicidade de ser uma marca que inspira essa vontade das pessoas estarem conosco, né? Mas, quando a gente recebe um volume tão grande de propostas que identificam na marca uma oportunidade de se conectar, se a gente não organiza um processo, a gente não dá conta também de esclarecer, olha, a gente tem uma conexão com este segmento de cultura e este não, a gente investe em projetos de sustentabilidade, não investe em esportes. Então, quando a gente faz um processo de edital, é também para organizar um pouco a dinâmica de mercado e a gente conseguir ter qualidade e tempo nessas avaliações dos projetos que a gente recebe. A gente sempre teve essa preocupação de olhar o mercado em toda a sua abrangência, não só no foco na produção de conteúdos, a renovação da música brasileira, então, lançamento de novos discos, seja de artistas consagrados ou de novos talentos, quanto também de preservação de patrimônio, preservação de memória, de identidade brasileira. Porque a gente acredita que tanto a renovação quanto a preservação, elas fazem parte de um processo contínuo de construção de identidade brasileira. Então, a gente sempre teve a preocupação de trabalhar sempre projetos tanto de produção quanto de distribuição, e seja de renovação ou de preservação de memória. E a gente procurou trabalhar com esses especialistas, a cada ano a gente substitui esses curadores que fazem parte do Natura Musical, justamente para construir uma relação de legitimidade com o mercado, né? E a gente delegar essa capacidade de avaliação e de formação de uma rede que vai apoiar a Natura, né? A gente gostaria realmente de fomentar essa renovação da música a partir de um trabalho de fomento à autoralidade, né? Fomento ao autor, seja o artista, o produtor, quem tem uma ideia muito criativa, muito inovadora de como realmente reinventar a música brasileira. Então, alguns preceitos que a gente tinha. E aqui um pouquinho do nosso histórico. Ao longo desses 10 anos, a gente já realizou 27 editais, né? A gente começou com o edital nacional, via Lei Rouanet.
e com Minas Gerais, que era o único estado onde a Natura tinha centro de distribuição. E, a partir do momento que o modelo de negócio da Natura foi se regionalizando, também a gente criou outras oportunidades para regionalizar essa atuação da marca. Então, a gente tem agora editais regionais em São Paulo, Rio Grande do Sul, Bahia, Pará, Minas Gerais, que ajudam a complementar a nossa atuação via Lei Rouanet. Então, a gente procura também ter um olhar mais diverso dessa capilaridade, dessa regionalidade da música brasileira. Os critérios deveriam ali lei trazer mais que a gente editais ao final do processo 30 projetos. Então é um que a Natura etapa 6, a gente já tem um dos especialistas projeto vai realizar esse que é a etapa 2 os projetos são eles qual a dos critérios dentro do regulamento Natura quais então muitas vezes uma coisa que a gente é interessante, ele tem total que a gente utiliza tantos projetos que estão de igual e é uma tem que fazer porque eu projeto seguinte naquele ano anterior também do que foi inscrito naquele ano de maneira geral os critérios refletem as leis olha para uma brasileira bastante diversa, né? O nosso conceito é muito raiz antena muito o sotaque forte é um projeto brasileiro, né? Isso nos critérios de artística e relevância a gente tem de todos esses critérios, porque se o projeto tem esses 2 âmbitos da excelência da relevância junto com ele, seja da capacidade de com a capacidade de tangência de circulação e a parte da viabilidade operacional até o custo-benefício. Então, de maneira geral, esses são os critérios que a gente avalia. E a gente, a cada ano, tenta evoluir também, na clareza do edital, quais são os perfis de projetos que a gente vai financiar.
porque essa comunicação é bastante importante, que atende um pouco um cenário de como o mercado está se organizando e também deixa mais claro para como as pessoas vão enquadrar os seus projetos, né? A gente, de uns anos para cá, tem trabalhado basicamente com essas duas categorias. Ou são projetos de novos trabalhos, seja de um artista consagrado ou um novo talento, que tem a intenção de fazer um novo trabalho autoral, seja a gravação de um CD ou um DVD, e isso sempre atrelado a uma pequena turnê ou uma grande turnê. Aqui, a gente já trouxe também para essa categoria de novos trabalhos a questão dos shows, justamente por entender que só lançar um CD e não ter essa circulação, ele não faz com que esse trabalho chegue para um público ainda mais amplo. E a gente também faz essa reflexão desses conteúdos que são patrocinados, como que a gente pode amplificar a repercussão, trazendo algumas coisas para o nosso portal, para as nossas redes sociais, incentivando também que os artistas e produtores pensem nessa estratégia de distribuição para além do presencial físico, que é um CD ou um show, né? E dentro da parte de formação, documentação e legado, é toda essa parte de preservação de memória, de fomento realmente a uma documentação, um registro de cenas ou de personalidades que foram icônicas da música brasileira nos seus mais diferentes formatos, de documentário, de livros, de digitalização de acervos. Aqui um pouco do que eu já fui comentando ao longo da minha fala. A gente, em todos os editais, desde o começo, em 2005, a gente procura ter amostras, projetos dessas 3 frentes de patrocínio. A gente sempre vai ter um ou alguns artistas consagrados dentro dessa cesta. E a gente entende que é importante a Natura financiar projetos de artistas consagrados, não qualquer trabalho, mas um projeto em um momento emblemático de carreira, né? Então, o Chico, por exemplo, é um bom exemplo dessa parceria. A gente entrou agora no patrocínio do Estado de Poesia, que há 7 ou 8 anos você não lançava, 7 anos. É um momento super emblemático para o Chico voltar com um trabalho de inéditas, de autoral, e que vai renovar a própria carreira e fazer uma circulação com isso, chegando ao seu público de fãs de uma forma subsidiada por uma marca e pelas leis de incentivo. Então, a gente tem também um ticket de ingresso mais acessível quando a gente financia esses artistas. A gente tem também um grande investimento em apostas, que é a renovação mesmo de novos artistas da música brasileira. A gente tem orgulho de ter passado pela carreira do Marcelo Genesi no primeiro CD, Tulipa Ruiz, Karina Burr, Felipe Cordeiro. É uma nova cena de música brasileira muito interessante, que reflete muito essas misturas, muito características da nossa identidade. E aqui a nossa intenção é, a partir desse financiamento, colocar esses artistas também em um outro patamar de carreira, né? Dar uma visibilidade mais abrangente, mais nacional, a partir desse fomento do Natura Musical. E, em legado, a gente está muito ligado a esse compromisso de preservação de memória e de difusão, realmente, dessas raízes da nossa cultura brasileira. Aqui um pouco o mapa do que a gente trabalhou esse ano, que reflete um pouco esses projetos que estão circulando esse ano. A gente selecionou 30 nos editais do ano passado, mas tem alguns projetos, inclusive de 2013, que são bastante abrangentes e continuam conosco esse ano. Mas dá um mapa interessante de onde está o maior volume de investimento da Natura, que é basicamente nos projetos de aposta, de renovação, de lançamento de novos artistas para um patamar nacional de construção de carreira. Muitos projetos de formação e legado, e até mesmo os projetos consagrados que a gente tem, eles têm essa característica de ser um projeto de um momento emblemático, de revelar um recorte da carreira interessante, e tem uma composição de diversidade, quando a gente olha aqui de ritmos, de gêneros e de perfis de projetos. Nessa trajetória do Natura Musical, a gente se questiona a cada ano como que o Natura Musical pode ser cada vez mais eficiente como um elo dessa corrente, desse financiamento da música brasileira. A gente começa a se questionar, realmente, o quanto apenas uma relação linear, Natura, com um produtor, ela tem os seus melhores frutos, ou se a gente tem a oportunidade de amplificar essa rede de pessoas que está interessada naquele projeto. E a gente, esse ano, fez um piloto
que, pela primeira vez, dentro dos nossos editais, a gente criou, dentro da categoria de lançamento de novos trabalhos, uma categoria de voto popular. Porque a gente entendeu que, mesmo que a gente financiasse um disco e alguns shows daquele artista, a sustentação da carreira dele está na capacidade dele mobilizar um público, que é o público fã, e que vai no show, vai comprar o CD, vai comprar a camiseta, e vai garantir que, nos próximos trabalhos, ele tenha uma base ali de fãs de carteirinha, realmente. Então, a gente lançou, esse ano, a primeira vez. A gente, nessa categoria, teve 280 inscritos, se não me engano. Selecionamos 5 projetos, sendo que eram 2 artistas da Paraíba, um de Pernambuco, um de São Paulo, 2 da Paraíba, um de Pernambuco, está me faltando, e um do Sergipe. Obrigada, Chico. Estava votando, fazendo campanha também, né? E a gente teve uma mobilização incrível. Assim, a gente estava com uma expectativa de um número de votos, e, em 20 dias, a gente alcançou mais de 770 mil votos. Uma capacidade de mobilização desses artistas muito grande regionalmente, né? Então, a gente olha isso também como uma oportunidade da gente também delegar essa escolha de quem a Natura deveria patrocinar para a mão de quem é fã, de quem quer ver essa música brasileira acontecer. Então, desse processo, a gente acabou selecionando o Almério, que é de Pernambuco, e a Couto Orquestra, que é da Paraíba, e a gente ficou muito feliz com essa seleção. A gente tem certeza que, também, mais do que ter selecionado esses 2 artistas, os outros que também participaram, eles ganham um endosso da marca Natura por ter passado por aquele filtro, né, aquele funil de seleção, que também, para eles, é interessante para captar outros recursos e dar continuidade ao trabalho que eles estavam. Então, a gente começa a se questionar se o nosso papel é de financiador, de fomentador da música brasileira direta e individualmente para cada projeto, ou se a gente deveria cada vez mais se colocar nesse papel de curador, né, de um ambiente em que as pessoas se conectam com a música brasileira porque gostam daquele perfil de música, e a gente vai ser mais um elo dessa cadeia da música, né? Então, esse foi um exemplo bastante interessante que a gente testou, e a gente deve evoluir também dentro dos nossos processos de seleção para o ano que vem. Então, era isso um pouquinho que eu queria contar de experiência de Natura Musical. Quero deixar aqui um convite. A gente está fazendo aniversário, a gente acha que a melhor forma de fazer aniversário é com festa, e, por isso, esse ano a gente trouxe aqui para o Rio de Janeiro também o nosso festival Natura Musical, que vai acontecer no dia 29 de novembro, na praia de Copacabana. E a gente usa os festivais Natura Musical também como uma plataforma, uma vitrine para os artistas que são patrocinados, para reforçar esse vínculo com a marca, né? Então, a gente vai ter, espero, um lindo domingo de sol, que a gente vai ter Carla da Silva, Tulipa Ruiz, Felipe Cordeiro, Emicida, Chico, com o Marcelo Genesi, Gal Costa. Então, vai ser realmente um dia bastante interessante, bastante vibrante. A gente espera ter bastante gente ali para celebrar com a gente. Então, obrigada a presença de vocês, e até daqui a pouquinho. Obrigada, Fernanda. Como você avalia, durante esses 10 anos, né, do programa Natura Musical, a maturidade dos artistas na apresentação dos projetos? Você percebe isso de uma forma clara, a maturidade na apresentação, ou você ainda recebe muitos projetos com falta, com uma boa ideia, mas, porém, com uma falta de maturidade na apresentação? A gente percebe uma evolução muito grande do mercado nesses 10 anos, ainda mais por ser um programa contínuo, né? Então, as pessoas sabem que, ali no primeiro semestre, provavelmente no segundo trimestre do ano, a Natura vai abrir os editais, vai disponibilizar um recurso, e o mercado já sabe que é música brasileira, já sabe o perfil de música brasileira, o perfil de projetos que a Natura vai patrocinar, e começa a trabalhar seus projetos, muitas vezes, com 1 ano, 2 anos de antecedência. Então, o nível de concorrência, o nível de competição é altíssimo, e é realmente muito difícil chegar ali naquela escolha de vai este artista, não vai este artista,
por entender que o momento daquele projeto tem um potencial de relevância cultural mais interessante de um e não de outro. Então, realmente é bastante competitivo. Mas também tem um papel de fomentador de uma cultura, né, de profissionalização desse mercado que a gente percebe, que a cada ano também vai reduzindo o número de proponentes que têm uma boa ideia, mas não consegue nem chegar ao final do formulário, ou mesmo preencher uma planilha de orçamento bastante consistente, que tenha todos os dados. A gente, há muitos anos, não tem projetos que se inscreveram no edital e não conseguiram a aprovação na Lei Rouanet ou nas leis de incentivo que a gente trabalha. E melhor dado do que isso é que há bastante tempo a gente reduziu o número de projetos que a gente financiava e não conseguia se viabilizar. No começo, a gente percebia que tinha muitos casos que a gente efetuava o pagamento do patrocínio, tinha uma boa ideia, mas tinha uma dificuldade de se articular e viabilizar aquela boa ideia, né? E essa taxa também a gente vem reduzindo ao longo dos anos. Então, sim, é um mercado que é muito profissional, vem se profissionalizando, e eu acho que os artistas têm percebido que não basta ser uma excelência artística, ser muito inovador, ser muito qualificado, se não tiver uma rede muito estruturada no entorno, né? Porque não estamos falando apenas de uma manifestação artística, mas de um negócio, né? Uma indústria da cultura, uma economia criativa que movimenta muito dinheiro, para além do que é uma lei de incentivo, né? Então, realmente, essa articulação em rede, essa capacidade de se profissionalizar, ela vem aumentando ao longo dos anos. Bacana, é um bom dado, né? Principalmente que a gente insiste tanto, né, na capacitação. O próprio Daniel falou, e eu tenho isso na minha vida acadêmica, né, de a gente capacitar esses agentes todos, esses produtores e artistas. Eu acho que, então, fica aí essa dica para que as pessoas continuem se capacitando, porque as portas estão aí e o funil é grande, né? Dando sequência, nós temos aqui o Chico, nosso amigo cantor e compositor, que ele tem um recado para dar para a gente também, falar um pouquinho da sua ligação com a Natura e com a Lei de Incentivo e de todas as ações, inclusive como foi secretário de Cultura da Paraíba, então ele esteve também do outro lado, né? Chico, é com você agora. Bom dia, pessoal. Bom dia, colegas aqui de palco, debatedores. Primeiro, quero agradecer demais esse convite que me foi feito por Marco Mazzola, que me ligou pessoalmente me chamando para participar aqui desse encontro. E, ao ouvir aqui os meus colegas, eu fico pensando, puxa, eu estou ligado à cultura desde muito cedo, porque eu sou filho de um brincante de cultura popular, né? Meu pai brincava reizado junto com os meus tios e alguns dos meus primos lá na zona rural de Catolé do Rocha, Paraíba, quando a gente ainda nem escutava falar em apoio à cultura, quer dizer, meu pai nem pensava nisso. Ele era um homem que trabalhava na roça, que se juntava com a família ali por novembro e começavam a fazer o reizado, ia de porta em porta, tal. Quem financiava a cultura dele ali, na verdade, eram as pessoas que assistiam ao reizado, porque tinha uma hora que o boi morria, né? Porque a Catarina queria comer a língua do boi, aí tinha que matar o boi morria, e depois, para ressuscitar o boi, passava uma bacia assim, porque o Mateus, que tinha matado o boi, ia preso, né? E aí, para soltar o Mateus, tinha que juntar um dinheiro para pagar uma grana para ele sair da cadeia e tal. E aí, quem estivesse assistindo ali e quisesse que o espetáculo continue, né, para o espetáculo continuar, tinha que botar uma grana ali na bacia, no chapéu e tal, para soltar o Mateus. Aí era aquela alegria dos brincantes, né? Não apenas porque o Mateus tinha sido solto, mas porque eles iam ter algum dinheirinho depois para dividir entre eles e comprar comprar novos adereços e tal, ou comprar uma pinga,
uma buchada, alguma coisa lá, né? Mas então aquela alegria deles, depois eu entendi que não era só uma alegria cênica, né? De que soltaram o Mateus, opa e tal. Não, ali tinha a ver com algo prático, mas que eu só fui entender muito tempo depois. Quando eu tinha 8 anos de idade, eu fui trabalhar numa loja de discos lá na minha cidade. Trabalhei dos 8 aos 15 anos de idade. E aí eu comecei a ter um outro tipo de relação, de ver que havia uma relação de compra e venda, que as pessoas não apenas amavam Luiz Gonzaga ou Roberto Carlos, né, mas elas pagavam para ter o disco daquelas pessoas, né? Luiz Gonzaga, mas sempre no meio do ano, Roberto Carlos sempre no final do ano, que a admiração gera um negócio, né? E que ali, quer dizer, não apenas Roberto Carlos e Luiz Gonzaga viviam daquilo, mas o meu patrão vivia daquilo, de vender os discos. Eu e meus colegas que trabalhavam ali na loja, nós também vivíamos daquilo, de algum modo, né? Tinha uma cadeia assim alimentar, vamos dizer, com relação àquele negócio da música. Muito cedo, com 10 anos de idade, eu já estava num grupo de música lá na minha cidade, o Grupo Ferradura, com os meus amigos e tal, e nós nos apresentávamos no Jardim da Infância, em festas de escolas, e as pessoas já pagavam para a gente um pouco que fosse e tal. Então, assim, essa consciência da cultura, também como um negócio, né, eu percebi muito cedo, e aí, quando eu tinha uns 14, eu já imaginei, poxa, vai ser muito difícil viver de música, fazendo a música que eu quero fazer. Então, eu decidi fazer jornalismo, eu conversei com as pessoas que faziam. Quando tinha 16 anos, entrei ali fiz o vestibular para jornalismo, lá na Paraíba, a Federal, e sabia que eu, como jornalista, podia bancar, de certa forma, o artista que não ia conseguir se sustentar tão cedo, né? Para fazer o meu primeiro disco, eu banquei. Eu estava pensando agora, durante a sua apresentação, poxa, eu fui um artista primeiro na Tora, meu primeiro disco foi na Tora, o último disco foi Natura, né? Que é esse aqui, o Estado de Poesia. Eu banquei para gravar o primeiro disco, e depois a gravadora Velas, dos nossos colegas Ivan Lins e Vitor Martins, lançou, né? E ali, um pouco depois do lançamento desse disco, do primeiro, do Aos Vivos, eu percebi, poxa, eu tenho que criar uma editora, porque eu tinha editado ali minhas músicas um pouco de afogadilho com a editora de Vitor Martins, a Velas e tal, e ali eu percebi, falei, puxa, e é um contrato por tempo indeterminado, né? Ou seja, até eu morrer e os filhos de Vitor Martins morrerem e a humanidade deixar de existir, né? E todos os meios e tal, né? E ali, um pouco depois, eu percebi, poxa, que vacilo, eu estava muito doido para assinar esse contrato, né? O artista fica louco para assinar um contrato assim. Eu falei, devia ter pensado um pouco mais, um pouco melhor, né? E aí logo criei minha editora a partir do segundo disco, aí já lançado pela MZA com a Universal, né? A MZA é a gravadora do Mazola. Aí eu já tinha a minha editora, ou seja, o cara que faz cultura, né? Que produz a cultura, o brincante, o artista, ele vai se conscientizando, né, na trajetória, né? Ele não nasce sabendo, e tem coisas que ele nunca vai aprender, mas aí ele precisa se cercar de pessoas que sabem e que fazem, né? Elaborar projetos e tal. Eu já tinha passado, estava vivendo aí, né? Quer dizer, a minha experiência de homem que já gravou disco, né? E quem inventou essa história foi Marcelo Genesi, que começou tocando acordeão e teclado no meu grupo, com 17 anos. E Marcelo, ele sempre falava assim, bom,
não existe homem feio. Existe homem que nunca gravou disco. Porque qualquer trepeça que sobe no palco, o pessoal começa a gritar logo, lindo, vai lá para casa, lava sua roupa, dou de comida, não sei o quê, não sei o quê. Bom, eu era um homem que já tinha gravado disco e recebi um convite para ser diretor executivo da Fundação Cultural lá de João Pessoa, né? Eu pensei um pouco, bom, mas por quê e tal? Aí eu me lembrei, bom, eu venho do movimento cultural da Paraíba, de João Pessoa, militei ali nos bairros e tudo, e fui, né? E no começo foi fácil, porque era a capital pequena, eles já estavam há 6 anos à frente da política em geral daquele território, e eu fiquei 1 ano e 9 meses ali. A coisa se complicou porque o prefeito ganhou para governador e eu pensei que estava liberado, né, para voltar para a estrada só como artista, e ele me chamou para criar a Secretaria de Cultura da Paraíba, que não havia. E aí foi muito duro, né, ir para os interiores e perceber que, na verdade, a política cultural, em geral, estava muito resumida ao entretenimento, às festas, né? Você ter uma cidade com 5.000, 7.000 habitantes e, de repente, um pouquinho de recurso poderia ajudar muito os grupos de cultura daquele lugar, mas os prefeitos, as primeiras damas, estavam mais interessados em contratar uma banda por R$130 mil e fazer uma festa por ano, que depois só deixa garrafas PETs e meninas grávidas na cidade, né? Aquilo me angustiou muito de pensar como o mercado ele invade as ações do que deve ser o Estado, e como o Estado fica fragilizado diante disso, né? Porque aí tem toda uma rede, e eu pensava, bom, mas eu já toquei em cidades do interior, eu toco, me chamam para tocar no interior de São Paulo, no interior de Alagoas, da Bahia e tal, mas eu pensei, bom, eu tenho que enfrentar, de certa forma, isso, né? E aí, com o Juca Ferreira, que na época era o ministro da Cultura, né, nos apoiou muito na criação do sistema estadual de cultura, e nos orientando no sentido de estimular as prefeituras a criarem os seus sistemas municipais, com participação da sociedade, através dos conselhos municipais de cultura, no nosso caso, foi tornando o Conselho Estadual de Cultura paritário, com a sociedade escolhendo os representantes dela e tudo, né? E aí, mesmo num momento de poucos recursos, a gente ali, quer dizer, no nosso caso, o Estado, nós conseguimos triplicar os recursos do Fundo Estadual de Cultura, né? E aí é uma coisa aberta para todas as áreas, né? Não apenas para a música, né? O audiovisual, o teatro, a literatura, né? E ali, naquele momento, também a gente decidiu separar por áreas, porque, vamos dizer, o camarada que quisesse lançar um cordel, né? Sei lá, um cara de Pombal que quisesse lançar um cordel sobre Celso Furtado, que é um grande economista nascido em Pombal, né? Esse cara ele estaria concorrendo com o outro que estava querendo organizar o festival de teatro de Campina Grande, né? Ou o outro que queria fazer um filme, um longa-metragem. Então, a gente resolveu separar por áreas, porque a impressão que dava é que o cara do cordel, que queria lançar o cordel sobre Celso Furtado, ele ficava muito intimidado, ele dizia, eu entro perdendo nisso. Então, esse cara, ele agora vai concorrer só com o pessoal de literatura, né? Porque fazer livros é muito mais barato do que fazer um longa-metragem. E aí o recurso fica dirigido ali e tal, né? Então, à frente da Secretaria de Cultura, eu acabei ficando 4 anos. Isso já somava, junto com aqueles 1 ano e 9 meses, quase 6 anos, né? Por isso
a ausência de 7 anos sem um disco de inéditas. Pelo meio, até acabei fazendo um disco, um DVD, a convite da Biscoito Fino, fiz um DVD do meu primeiro disco, do Aos Vivos, né? Então, assim, eu vejo que o mundo da cultura ele vai mudando, né? Por exemplo, eu queria que o meu primeiro disco, Pela Velas, fosse um disco lançado de vinil. Eu tinha todo um fetiche com vinil. Eu tinha trabalhado numa loja que vendia vinil, né? E eles me falaram, não, Chico, naquele momento, né? Isso é 95, quando estava sendo o meu primeiro disco. Ah, Chico, vinil acabou. O seu público é um público moderno, vinil é uma coisa de velho. O seu público consome CD, 95. Você vai ter de se conformar em não fazer um vinil, né? E a gente percebe que na verdade, as coisas elas não são apenas numa linha só, apenas o vinil, apenas o CD, né? A gente assiste hoje, né, um certo retorno, né, do vinil, não como algo que vai incendiar o mercado, mas que vai trazer alegria, conforto para as pessoas que gostam de ouvir música, manipulando a capa, olhando fotos maiores, ou vendo o encarte, olhando ficha técnica, né? Muitos de nós, músicos, temos fetiche com ficha técnica. Ah, quem toca guitarra em tal disco de Milton Nascimento é Toninho Horta ou Fredera. Para o ouvinte normal de música, não tem a menor importância isso. Que Toninho Horta, que Fredera, né? Ninguém quer saber, quem toca no disco de Egberto Gismonti, Nenê ou Paulinho da Costa. Para algumas pessoas que escutam música, isso não tem a menor importância. Mas, para outras, ter essa informação é importante. Acho que o vinil, e aí, de certa forma, a própria indústria de vitrolinhas, quer dizer, isso volta para essas pessoas. E o CD que parecia, vamos dizer, parecia destinado à glória eterna e suprema, quer dizer, a gente já nem vende mais CD, praticamente. O CD é como um cartão de apresentação, né? A gente encontra o colega e já diz, tá aqui meu disco novo, ele já tira outro, tá aqui também meu disco novo e tal, né? Você vai fazer um show, aí vem 5, 10 artistas novos que lhe presenteiam com CDs que nem sempre você nem vai ter tempo de ouvir, o que dá uma angústia danada. A gente tem um momento em que se produz muita coisa e as pessoas têm pouco tempo para consumir essas coisas e, mais grave ainda, não tem tempo de reflexão se elas chegarem a escutar, né? Uma coisa que eu percebo e que acho que é importante a gente ter uma reflexão é de que hoje nós temos uma discussão de pessoas que querem cada vez mais um Estado mínimo. O que é o Estado mínimo? O que o Estado interfira cada vez menos na vida das pessoas, né? Na verdade, se nós caminharmos para isso, nós vamos ter cada vez mais um Estado ausente de questões básicas como saúde, educação e, ouso dizer, cultura. Acho que é importantíssimo essa reflexão que o Ministério da Cultura vem fazendo, essa tentativa de fortalecer o Procultura, de falar assim, não precisa acabar com a Lei Rouanet, mas a gente precisa fortalecer a presença do Estado, e o Estado como a federação, os estados, propriamente dito, e os municípios, né, recebendo
ou acessando um volume de recursos que possa ser mais facilmente repassado aos produtores culturais, né? Quando se diz, o Nordeste, o Norte, parte do Centro-Oeste não tem acesso aos recursos, na verdade, a discussão para mim, eu que sou do Nordeste, eu nem acho que é regional. Eu acho que tem muita gente que mora do outro lado da ponte, da João Dias, que é de São Paulo, ou do outro lado da Avenida Aricanduva, que é também São Paulo, e que não tem acesso a nada, né? Quer dizer, o que a gente tem é uma concentração enorme de poder e de decisão, né? Como o Estado tira a mão e autoriza as empresas através do seu marketing, praticarem política cultural. É lógico que não é um papel das empresas, é importantíssimo e fundamental que se estabeleçam parcerias, né, como essa que me faz ter esse disco, e a gente viu aí quantos benefícios, né, no país inteiro e tal, né? Acho até que a Natura parece como um modelo, um modelo de relação de produção musical a ser copiado, assim, por outras, né? E que deve levar as gravadoras a uma reflexão. Poxa, a gente recebe para fazer o disco, recebe para fazer o show, ajuda a circular, e eles não dão pitaco em nada. Não diz como é que a gente deve gravar, não ficam lá pedindo música de trabalho, música de novela, música de não sei o quê. E o disco fica para a gente, né? Ultimamente, as gravadoras chegaram num ponto em que elas não pagam para gravar, elas não gravam, e você faz o disco com seus amigos ali, e elas querem ficar com o disco para elas, né? Pelo menos durante um tempo, e ainda querem ganhar um pouco do seu cachê nos shows. Essa relação está muito esquisita, está muito perversa, muito estranha. E é um pouco a relação, quer dizer, a percepção de quem, quando o Uber estava chegando, se posicionou contra, né? Quando estava chegando Napster e as plataformas digitais ali e tal, as gravadoras não entenderam aquilo, né? E de repente, acho que é preciso todos nós, né, os artistas, pensarem, bom, o mundo mudou, nós também precisamos mudar, nós mudamos com o mundo, nós não existe mais esse modelo do artista encastelado, talvez exista, mas para o mundo funcionar, já faz um tempo que se fala nisso, né? Quer dizer, é mais nicho do que hit, né? Por exemplo, gravadoras, até hoje, acho que elas não entenderam essa coisa do nicho, né? Em oposição ao hit. É ótimo ter um hit, né? É ótimo andar na rua e as crianças puxarem a saia da mãe falando: mãe, olha o Mama África, tal, né? Ó, Mama África e tal. Mas o mais bacana é, durante 20 anos, você fidelizar uma relação com um público, né? Coisa que agora pode ser incrementada através da internet, através das redes, né? E do Face, e do Twitter e tal. Eu não tenho Twitter, mas os que têm conseguem fazer isso e tal. É bacana, eu acho que é isso que pereniza a gente. Mesmo depois de 7 anos sem lançar um disco de inéditas, eu agora volto para a estrada e percebo, poxa, aquele trabalho de fidelização do público, de não tomar caminhos que não tinha nada a ver com o que estava na coisa da criação mesmo, né? Isso não quer dizer você ficar preso e fazer sempre a mesma música, não, pelo contrário, trabalhar com liberdade, mas sinalizar com uma certa clareza para o seu público, que muita gente chama de mercado e que eu acho que são os nossos
são os nossos parceiros. Legal, Chico, obrigado. A gente está com o nosso tempo assim super estourado, mas eu tenho algumas questões aqui que eu recebi, eu dei uma filtrada e vou me concentrar em praticamente 2 questões. Eu tenho uma pergunta aqui que chegou para o Carlos, perguntando o seguinte: você comentou sobre a discrepância e a concentração de recursos na região sudeste, né, da Lei Rouanet. E a pessoa pergunta, não se identificou, a pessoa que pergunta, existe uma desinformação dos produtores sobre isso, sobre a apresentação de projetos nas outras localidades? E como que seria, que ação seria possível para melhorar esse panorama? Lembrando que, como o Chico falou, essa concentração sudeste pode emitir informação errada. O Espírito Santo não chega a 1% da captação. Quando se fala Rio e São Paulo, geralmente são as capitais. Você tem muitos municípios que também não são impactados. E nas capitais também você pode resumir isso a um CEP. Tem uma lógica meio que fractal, de acordo com se reproduz essa mesma concentração. Não acredito que seja falta de informação. Primeiro, é importante ter clareza que o incentivo fiscal, por natureza, ele é o mecanismo mais concentrador junto com os outros que trabalham com o mercado. Então, mesmo melhorando, ele vai ter uma concentração nas regiões de maior densidade demográfica e maior atividade econômica. Até aí não tem problema. A natureza do incentivo fiscal leva a isso. O problema que a gente tem hoje é que isso está em níveis de concentração acima do que seria natural. E aí tem espaço para melhorar o incentivo fiscal. Não acredito que seja falta de informação. Talvez tenha um pouco a sensação de não pleitear mais, não insistir mais, porque por achar que está entrando num jogo que já está perdido. Mas não é falta de informação, às vezes é desistência de jogar o jogo. Para balancear isso, a principal estratégia é ter um Fundo Nacional de Cultura forte, com recursos que a Lei Rouanet hoje não permite. O Procultura vai permitir ter um Fundo Nacional de Cultura com recursos para que o Estado possa atuar através de princípios públicos, na diversidade, porque essa concentração regional, mas em grande parte é uma concentração setorial também, uma concentração, de certa maneira, estética. Alguns tipos de estética têm mais dificuldade em ter vida e fôlego no incentivo fiscal. De novo, isso não é exatamente um problema do incentivo fiscal. A natureza induz a isso. O problema é a falta de alternativas mais robustas ao incentivo fiscal. Então, é importante o incentivo fiscal, importante a parceria público-privada, mas é fundamental você ter as outras frentes. E o Fundo Nacional de Cultura vai permitir isso, inclusive permitindo isso em articulação com estados e municípios, porque o governo federal também nunca vai ter a visão apurada o suficiente para poder perceber dinâmicas regionais e locais. Então, não só na seleção, no acompanhamento, essa relação federativa é fundamental para, havendo recursos, você ter uma qualidade no uso desses recursos. Inclusive, você acaba respondendo a outro questionamento que eu tenho aqui, que sempre existe uma grande polêmica em que o Ministério aprova projetos de grandes nomes da música brasileira, e que se existe algum projeto para que exista uma menor concentração cultural, aqui ele diz, mas, na realidade, para projetos menores. E a gente sabe que a lei é para todos, né? Então, você acaba já respondendo essa questão. E eu tenho mais uma questão, que eu acho que essa questão, acho que quem poderia responder seria a Tatiana. Tatiana, para você poder participar um pouquinho também. Houve um encontro chamado Conexão ISS ontem, onde houve uma aproximação entre os agentes e as empresas patrocinadoras de ISS. Então, aqui o nosso internauta, ele pergunta se existe a possibilidade ou a chance de acontecer algo semelhante com o Estado, né, com a Secretaria de Cultura do Estado. Alô? Tá ligado. Na verdade, quem iniciou esse tipo de relacionamento com as empresas foi o próprio governo do Estado do Rio de Janeiro. Desde 2012, a gente realiza reuniões periódicas com os patrocinadores, aqueles que utilizam a lei de incentivo com frequência participam, inclusive, dessas reuniões,
e nós inauguramos uma ação que foi uma ação para botar os patrocinadores em contato com os usuários da Lei de Incentivo ou os interessados no financiamento da cultura, no estado do Rio de Janeiro, especificamente. Nós já realizamos 3 encontros desses. Os encontros reuniram, primeiramente, 5 empresas, depois 8, depois 11 empresas, e a gente pretende continuar com esse tipo de atividade. Mas eu queria complementar a fala do Carlos a respeito das estratégias que a gente usa para que a concentração de recursos seja diminuída, porque, além disso, além da gente chamar as empresas para um evento específico e colocá-las em contato com os produtores culturais, de uma forma geral, os artistas, a gente também faz uma prospecção de empresas nas regiões do estado do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é organizado em 8 regiões. A gente faz prospecção das empresas que atuam ou que investem ou que estão sediadas localmente, e aí faz encontros com essas empresas e com os artistas e os gestores locais, com o objetivo de que o investimento seja feito mais localmente, não por áreas artísticas, por exemplo. É uma visão diferenciada do que se faz hoje em dia em termos de seleção de projetos culturais, mas é uma estratégia que a gente está adotando. E, além disso, a gente tem um problema na Lei de Incentivo do Estado hoje em dia, porque o percentual de dedução de ICMS que é permitido, né, um vício da legislação que nos cria alguns problemas, o percentual de ICMS que é permitido abater pelas empresas faz com que as empresas que tenham capacidade de investimento sejam empresas de porte maior. Então, eu não consigo identificar muitas empresas que estão instaladas no interior do estado do Rio de Janeiro que tenham capacidade. A nova Lei da Cultura, que foi sancionada pelo governador esse ano, muda um pouco isso. A gente aumenta o percentual de abatimento para as empresas que têm uma arrecadação menor, ou seja, que têm um capital menor, e, com isso, a gente inclui no rol de patrocinadores uma quantidade de empresas que têm capacidade de investir, que têm um foco de investimento na localidade na qual elas estão inseridas. Então, são ações complementares que a gente realiza, não existe uma ação específica que vá resolver esse problema, são várias ações, além das ações de criar novas modalidades de financiamento, que é um assunto um pouco mais extenso, mas que também está sendo trabalhado não só a nível federal, como estadual, e acredito que municipal também. Legal, obrigada, Tatiana. Nós temos uma única o questionamento aqui, mas de uma forma muito simples, que eu acho que eu até posso responder para quem está perguntando. Ele pergunta como funciona a lei de incentivo. Bom, então, aí eu peço que entrem, né, acessem o site do Ministério da Cultura, cultura.gov.br, o site da Secretaria de Cultura, cultura.rj.gov.br, que lá, com certeza, vão ter todas as informações sobre o funcionamento e a aplicabilidade da lei. Eu estou aqui agora para agradecer, encerrar esse painel. Claro, claro. Só a respeito dessa questão, as leis de incentivo, de uma forma geral, ou posso falar mais sobre o Estado, funcionam de uma forma muito simples, tá? Era só esse recado que eu queria dar. A legislação, as leis, na verdade, elas são muito simples, muito simplórias no que diz respeito ao investimento na cultura. Os decretos eles são um pouquinho mais ampliados e os editais eles ditam as regras de inscrição. Mas a gente vem trabalhando para que isso seja cada vez mais simples. Então, não tenham medo da legislação, não tenham medo do texto que está ali. As informações são cada vez mais abertas, mais dispostas no site, são cada vez mais explicadas. E, no âmbito do Estado, a gente realiza atendimento de uma forma geral para tirar qualquer tipo de dúvida. Então, não tenham medo de lei, decreto, edital, de nada disso, muito menos de acessar os financiamentos públicos para a cultura por questões de relação com a burocracia. Tá? Era só esse recado que eu acho importante, que a lei é um mito, né? É verdade. A gente tem que desfazer um pouco esse mito. Com certeza. E os canais estão abertos de comunicação, assim como a Secretaria, como o Ministério, eles têm os seus canais de comunicação abertos para as questões que surgirem, né? E eu estou aqui para agradecer, então, a presença de todos vocês. Obrigado mais uma vez. Agradeço ao Mazola pelo convite e por essa iniciativa tão bacana, né, que com certeza continuará o ano que vem. E, dando encerramento a esse painel, obrigada, Carlos, obrigada, Daniel, obrigada, Fernanda, obrigada, Chico, e obrigado pela presença de todos. Tenham uma boa tarde. Neymar, e essa fama de Caicai aí? Caicai? Vê meus vídeos aí e me diz se eu sou Caicai.
Vídeo na internet? Esquece. Você não tem o 4G da Claro? Não. Também não tem o WhatsApp e redes sociais sem descontar da franquia. Essa é a Lesma Chip. Não tem a Lesma Chip. Venha para Claro já. Tá vendo? Cai aqui não é o Neymar, não. Sou eu. Só na Claro, você economiza pra valer. Com WhatsApp e redes sociais sem descontar da franquia. Claro, é você quem faz o agora.